Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência, pedir o seu like, pedir para você comentar no nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal também, se você ainda não é inscrito. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook Rádio AE e pelo aplicativo da Antena Esportiva que está disponível na Google Play de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E eu convido você também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil no Instagram. Muito bem, antes da gente falar do concurso deste final de semana, vamos falar da Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Para você apostar na Bet Nacional, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro, é só você digitar o código de afiliado BEAntena, que também está no canto direito da sua tela, para você dar uma moral pra gente lá na Bet Nacional, em que você pode aproveitar as dicas que a gente oferece no Lotecando todas as quintas-feiras. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois desta importante dica, vamos falar sobre o concurso 1065 da Loteca neste final de semana. E vai ter prêmio acumulado porque é um concurso de final 5. Os técnicos da Caixa Econômica Federal contemplaram na grade de programação jogos válidos pelas séries A, B e C do Brasileirão. Jogo 1, Palmeiras e Botafogo. Jogo 2, Atlético e Corinthians. Jogo 3, Chapecoense e Criciúma. Jogo 4, Fluminense e Bahia. Jogo 5, Fortaleza e Atlético Mineiro. Jogo 6, Cruzeiro e São Paulo. Jogo 7, Sampaio Corrêa e Ceará. Jogo 8, Grêmio e Coritiba. Jogo 9, Volta Redonda e Ipiranga. Jogo 10, Guarani e Vitória. Jogo 11, América Mineiro e Internacional. Jogo 12, Red Bull Bragantino e Goiás. Jogo 13, Santos e Flamengo. E jogo 14, São José do Rio Grande do Sul e São Bernardo. Todos esses 14 jogos serão analisados a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Então, não desgrude do YouTube, não desgrude do Facebook, não desgrude do nosso aplicativo para você, quem sabe, faturar o prêmio máximo deste final de semana. Vamos começar então pelo jogo 1, Palmeiras e Botafogo. Domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 12 do Brasileirão Série A. É o duelo entre o vice-líder Palmeiras com 22 pontos e o líder Botafogo com 24 pontos, podendo ampliar esta vantagem. Na rodada deste meio de semana, o Palmeiras já entrou em campo e perdeu fora de casa para o Bahia por 1-0, enquanto o Botafogo, que visita o Cuiabá nesta quinta-feira, no final de semana bateu o Fortaleza. No último final de semana, que teve rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Fortaleza por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Verdão conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas,
enquanto o Fogão vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2023, vejam bem, o Palmeiras ainda está invicto e tem 89% de aproveitamento, enquanto o Botafogo, atuando como visitante nesta temporada, tem um aproveitamento de 61%. As probabilidades indicam 58% de chances de dar coluna 1, 24% de chances de dar coluna do meio e 18% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas para este jogo 1. O Palmeiras venceu 4 das 5 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Além disso, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 6 duelos como mandante contra o Botafogo em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. É uma invencibilidade que vem desde 2016. Já o Botafogo saiu derrotado nas últimas 2 partidas que fez como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Botafogo venceu apenas 1, ou seja, 10% dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Atlético e Corinthians. Sábado, 4 da tarde, na Arena da Baixada, pela rodada 12 do Brasileirão Série A. O Furacão é o 9º colocado com 16 pontos e o Timão é o 15º com 12. As 2 equipes já entraram em campo na rodada deste meio de semana. O Atlético perdeu fora de casa para o São Paulo por 2-1 e o Corinthians venceu o Santos na Vila Belmiro por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Corinthians vem também com o mesmo retrospecto, porém o Corinthians vem de 2 jogos de invencibilidade, enquanto o Atlético vem de 2 jogos de jejum de vitórias. Como mandante na temporada, o Atlético perdeu apenas uma vez em 18 jogos e tem 87% de aproveitamento. Já o Corinthians, como visitante na temporada, tem um aproveitamento baixo de apenas 25%. As probabilidades indicam 46% de chances de dar coluna 1, 30% de chances de dar coluna do meio e 24% de chances de dar coluna 2. Pega a visão nas dicas. O Atlético venceu 4 das 5 partidas como mandante que fez nesta edição do Brasileirão Série A. E o Atlético amarga um jejum de 4 duelos sem vitória, atuando em casa contra o Corinthians pelo Brasileirão Série A. Já o Corinthians venceu apenas uma das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, um jejum que foi quebrado justamente contra o Santos no meio de semana, e o Corinthians defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Atlético, válidos pelo Brasileirão Série A. É uma invencibilidade que o Corinthians tenta defender e que já dura desde 2019. Jogo 3, Chapecoense e Criciúma. Duelo catarinense que vai acontecer neste sábado às 5 da tarde na Arena Condá pela rodada 13 do Brasileirão Série B. A Chape é a 17ª com 10 pontos, abrindo a zona de rebaixamento para a Série C, e o Criciúma é o 5º com 23 pontos, é o primeiro time fora do G4 da Série B. Na rodada passada, a Chapecoense foi até Natal e empatou com o ABC em 1-1, enquanto o Criciúma foi até Salvador e venceu o Vitória por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a Chape não conseguiu vencer. Foram 2 empates e 3 derrotas, enquanto o Criciúma, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, a Chapecoense tem 49% de aproveitamento e o Criciúma, atuando fora de casa na temporada, tem 54% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de dar coluna 1, 25% de chances de dar coluna do meio e 48% de chances de dar coluna 2. Vamos às dicas. A Chapecoense amarga um jejum de 5 partidas sem vitória como mandante pelo Brasileirão Série B. E a Chape jamais venceu o Criciúma em duelos válidos pelo Brasileirão Série B. Foram 2 jogos e 2 derrotas. Já o Criciúma
sofreu apenas uma derrota nas 5 partidas que fez como visitante nesta Série B. E o Tigre defende uma invencibilidade de 3 duelos contra a Chapecoense por todas as competições. Jogo 4. Duelo de tricolores. Fluminense e Bahia. Sábado, 6h30 da tarde, no Maracanã, pela rodada 12 do Brasileirão Série A. O Flusão é o 6º colocado com 18 pontos e o tricolor baiano é o 14º com 12 pontos. Na rodada do meio de semana, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro em Volta Redonda pelo placar de 1-1, enquanto o Bahia surpreendeu o Palmeiras e venceu por 1-0 na Arena Fonte Nova. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense conseguiu uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Bahia vem de uma vitória, 3 empates e uma derrota. O tricolor baiano vem de 4 jogos de invencibilidade, enquanto o Fluminense vem de 3 jogos de jejum de vitórias. Como mandante, na temporada o Fluminense perdeu apenas uma vez e tem 78% de aproveitamento. Já o Bahia, como visitante, em 20 jogos tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 58% de chances de dar coluna 1, 24% de chances de dar coluna do meio e 18% de chances de dar coluna 2. Vamos saber no próximo slide porque o Fluminense é o favorito de forma ampla. O Fluminense está invicto como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. São 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. E o Fluminense defende uma invencibilidade de 8 duelos como mandante contra o Bahia em jogos válidos pelo Brasileirão Série A desde 2012. Já o Bahia amarga um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante por todas as competições e o Bahia venceu apenas 3, ou seja, 30% dos últimos 10 duelos contra o Fluminense válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 5. Fortaleza e Atlético Mineiro. Sábado, 6h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 12 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 8º colocado com 17 pontos e o Galo é o 4º com 19. Na rodada deste meio de semana, o Fortaleza venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte por 1-0 e o Atlético Mineiro empatou com o Fluminense em Volta Redonda pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Atlético Mineiro vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante, na temporada, o Fortaleza tem 83% de aproveitamento e o Atlético Mineiro, como visitante na temporada, tem 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de dar coluna 1, 29% de chances de dar coluna do meio e 32% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Fortaleza defende uma invencibilidade de 11 partidas como mandante por todas as competições e o Fortaleza venceu apenas 3, ou seja, 30% dos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro válidos pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Atlético Mineiro sofreu apenas uma derrota nas 6 partidas que fez fora de casa nesta edição do Brasileirão Série A e o Galo defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Fortaleza por todas as competições, isso desde 2021. Jogo 6. Cruzeiro e São Paulo. Sábado, 9 da noite, na Arena Independência, pela rodada 12 do Brasileirão Série A. O Cruzeiro é o 10º com 14 pontos e o São Paulo é o 5º com 18 pontos. Na rodada deste meio de semana, o Cruzeiro perdeu em casa para o Fortaleza por 1-0 e o São Paulo venceu o Atlético no Morumbi por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a Raposa vem de jejum. Foram 2 empates e 3 derrotas, enquanto o São Paulo, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Cruzeiro tem um aproveitamento de apenas 33%
E o São Paulo, como visitante, na temporada soma 60% de aproveitamento. As probabilidades indicam 43% de chances de dar coluna 1, 29% de chances de dar coluna do meio e 28% de chances de dar coluna 2. Vamos entender no próximo slide por que o Cruzeiro tem o favoritismo apesar do jejum de vitórias. O Cruzeiro venceu apenas 3 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. E o Cruzeiro venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos como mandante contra o São Paulo, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o São Paulo ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 3 empates e 2 derrotas. E o São Paulo amarga um jejum de 2 duelos sem vencer o Cruzeiro pelo Brasileirão Série A. Jogo 7. Sampaio Corrêa do Maranhão e Ceará. Domingo, 3h30 da tarde, no Castelão, em São Luís, pela rodada 13 do Brasileirão Série B. A Bolívia Querida é a 12ª colocada com 15 pontos e o Vozão é o 7º com 19. Na rodada passada, o Sampaio Corrêa perdeu fora de casa para o Novo Horizontino por 1-0 e o Ceará, em casa, foi surpreendido pelo CRB 3-1. Nos últimos 5 jogos, o time maranhense conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Ceará vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Sampaio Corrêa tem 62% de aproveitamento e o Ceará, como visitante, tem 54% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de dar coluna 1, 27% de chances de dar coluna do meio e 45% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Sampaio Corrêa defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. E o Sampaio Corrêa, apesar disso, venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Ceará por todas as competições. Já o Ceará defende uma invencibilidade de 5 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B e o Vozão venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos contra o Sampaio Corrêa, válidos pelo Brasileirão Série B. Jogo 8. Grêmio e Coritiba. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 12 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Grêmio é o 7º com 17 pontos e o Coritiba é o último colocado, o 20º, com 4 pontos apenas. O Coritiba ainda não venceu neste campeonato brasileiro. Na rodada antes da data FIFA, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 3-0 e o Coritiba empatou com o Santos em 0-0. As duas equipes jogam nesta quinta-feira. O Grêmio recebe o América Mineiro e o Coritiba recebe o Internacional. Nos últimos 5 jogos, melhor dizendo, o Grêmio conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Coritiba vem de 2 empates e 3 derrotas. Como mandante em 2023, o Grêmio ainda não perdeu e tem 82% de aproveitamento, e o Coritiba, como visitante, tem 31% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 58% de chances de dar coluna 1, 24% de chances de dar coluna do meio e 18% de chances de dar coluna 2. O Grêmio venceu 3 das 5 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Além disso, o Grêmio defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Coritiba, válidos pelo Brasileirão Série A, isso desde 2017. O Coritiba, por sua vez, amarga um jejum de 8 partidas sem vitória como visitante por todas as competições, e o Coritiba amarga um jejum de 6 duelos sem vitória como visitante contra o Grêmio por todas as competições, isso desde 2015. Jogo 9. Volta Redonda e Ipiranga. Domingo, 4h30 da tarde, no Raulino de Oliveira, pela rodada 10 do Brasileirão Série C, jogo que vai ter transmissão
da nossa Rádio Antena Esportiva, pelo YouTube, pelo Facebook Rádio AE e pelo aplicativo. Então, se você estiver vivo até o jogo 9, acompanhe com a gente Volta Redonda e Ipiranga. Muito bem, o Voltaço é o 10º com 12 pontos e o Canário é o 8º com 13 pontos. Na rodada passada, jogo que você curtiu aqui no som da Antena Esportiva, o Volta Redonda venceu o São Bernardo fora de casa por 3-0 e o Ipiranga acabou derrotado em casa pelo Operário Ferroviário por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Corrêa conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o time de Erechim vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Esquadrão de Aço acumula 64% de aproveitamento, já o Ipiranga, como visitante, tem 30% apenas de aproveitamento. As probabilidades indicam 48% de chances de dar coluna 1, 25% de chances de dar coluna do meio e 27% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Volta Redonda venceu as últimas 3 partidas jogando em casa pelo Brasileirão Série C. E o Volta Redonda venceu os 2 últimos duelos contra o Ipiranga, válidos pelo Brasileirão Série C. Já o Ipiranga saiu derrotado nas últimas 2 partidas como visitante no Brasileirão Série C e o Canário venceu 2 dos 5 duelos como visitante contra o Volta Redonda em toda a história. Jogo 10, Guarani e Vitória. Domingo, 6 da tarde, no Brinco de Ouro, pela rodada 13 do Brasileirão Série B. O Guarani é o 11º com 16 pontos e o Vitória é o vice-líder com 25 pontos. Na rodada passada, o Guarani empatou em 0-0 com o Vila Nova fora de casa e o Vitória foi surpreendido pelo Criciúma em casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Guarani vem de um jejum, foram 3 empates e 2 derrotas, enquanto o rubro-negro baiano vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o Guarani acumula 58% de aproveitamento e o Vitória, como visitante, tem 40% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de dar coluna 1, 32% de chances de dar coluna do meio e 46% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Guarani sofreu apenas uma derrota nas últimas 11 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. E o Guarani venceu apenas um dos últimos 8 duelos como mandante contra o Vitória por todas as competições. Já o Vitória venceu 4 das 6 partidas como visitante nesta edição do Brasileirão Série B e o rubro-negro baiano defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Guarani pelo Brasileirão Série B, isso desde 2020. Jogo 11, América Mineiro e Internacional. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 12 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 18º com 8 pontos e o Colorado é o 11º com 14 pontos. Na rodada antes da parada para a data FIFA, o América Mineiro empatou em 2-2 com o Atlético em casa e o Internacional em casa venceu o Vasco da Gama por 2-1. As duas equipes voltam a entrar em campo nesta quinta-feira. O América visita o Grêmio e o Inter visita o Coritiba. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Coelho vem de uma invencibilidade de 3 jogos, já o Internacional vem também de invencibilidade, só que mais longa. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o América Mineiro tem 68% de aproveitamento e o Internacional, como visitante, tem 33% de aproveitamento. As probabilidades indicam 39% de chances de coluna 1, 29% de chances da partida terminar na coluna do meio e 32% de chances de dar coluna 2. O América Mineiro defende uma invencibilidade
de 3 partidas atuando em casa pelo Brasileirão Série A. E o América Mineiro defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra o Internacional em partidas válidas apenas pelo Brasileirão Série A. Isso desde 2016. Já o Internacional ainda não venceu fora de casa nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 2 empates e 3 derrotas. E o Internacional venceu 6, ou seja, 60% dos últimos 10 duelos contra o América Mineiro, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 12. Red Bull Bragantino e Goiás. Domingo, 6h30 da tarde, no Nabi Abichedi, pela rodada 12 do Brasileirão Série A. O Toro Louco é o 12º com 14 pontos e o Esmeraldino é o 17º com 8 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Na rodada antes da data FIFA, o Red Bull Bragantino empatou com o Atlético Mineiro fora de casa em 1-1 e o Goiás em casa empatou com o Fluminense em 2-2. As duas equipes voltam a jogar nesta quinta-feira. O Red Bull recebe o Flamengo e o Goiás visita o Vasco da Gama. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Pedro Caixinha conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Goiás vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Red Bull Bragantino tem apenas tem 28% de aproveitamento. Na verdade, a conta está errada, não são 28% de aproveitamento, a gente pede desculpas. E porque o Red Bull Bragantino venceu 9 dos 14 jogos que fez na condição de mandante. Já o Goiás, como visitante de 2023, aí a conta está certa, tem 45% de aproveitamento. As probabilidades indicam amplo favoritismo para o Red Bull Bragantino, com 61% de chances de vitória contra 23% de chances de coluna do meio e 16% de chances de dar coluna 2. O Red Bull Bragantino defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Toro Louco amarga um jejum de 2 duelos sem vitória como mandante contra o Goiás por todas as competições. Já o Goiás ainda não venceu como visitante nesta edição do Brasileirão Série A. Ao todo, foram 4 derrotas e 1 empate, e o Goiás defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Red Bull Bragantino por todas as competições, isso desde o ano passado, porque as duas equipes, além de terem se enfrentado no Brasileirão Série A, tiveram duelo pela Copa do Brasil. Jogo 13, Santos e Flamengo, domingo, 6h30 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 12 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 13º com 13 pontos e o Mengão é o 3º com 19. Na rodada deste meio de semana, o Santos perdeu para o Corinthians por 2-0, enquanto o Flamengo jogou pela última vez antes da data FIFA e venceu o Grêmio por 3-0. O Flamengo, que ainda joga nesta quinta-feira, visita o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. São duas equipes que nos últimos 5 jogos tiveram momentos diferentes. O Santos vem de jejum. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas. Já o Flamengo vem de uma invencibilidade. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Sampaoli conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Santos tem 57% de aproveitamento e o Flamengo, como visitante, tem 72% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de dar coluna 1, 27% de chances de dar coluna do meio e 51% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Santos sofreu apenas uma derrota nas 6 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. E o Santos venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Já o Flamengo defende uma invencibilidade de 4 partidas como visitante por todas as competições, e o Flamengo venceu os últimos 3 duelos como visitante contra o Santos, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 14.
São José do Rio Grande do Sul e São Bernardo. Domingo, 7 da noite, no Francisco Noveleto, pela rodada 10 do Brasileirão Série C. O Zequinha é o terceiro colocado com 15 pontos e o Tigre do ABCD é o segundo, melhor dizendo, com 16 pontos. Na rodada passada, o São José venceu o Manaus fora de casa por 4-1 e o São Bernardo perdeu para o Volta Redonda por 3-0, jogo que você acompanhou na segunda-feira, aqui na Antena Esportiva. O São Bernardo não teve compromisso no meio de semana, já o São José entrou em campo pela Copa Gaúcha e empatou em 2-2 em casa com o Internacional de Santa Maria. Nos últimos 5 jogos, o time de Porto Alegre conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o São Bernardo vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o São José tem 50% de aproveitamento e o São Bernardo, como visitante na temporada, tem 61% de aproveitamento. As probabilidades indicam 31% de chances de dar coluna 1, 50% de chances de dar coluna do meio e 19% de chances de dar coluna 2. O São José defende uma invencibilidade de 7 partidas atuando como mandante por todas as competições. O São Bernardo amarga um jejum de 3 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série C. São José e São Bernardo ficaram no empate nos 2 duelos que fizeram em toda a história. Esses 2 duelos foram pelo Brasileirão Série D. Muito bem, desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os jogos do concurso 1065, concurso com prêmio acumulado da Loteca neste fim de semana. Muito bem, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência. Deixe o seu comentário no YouTube, no nosso Facebook, que a gente vai responder para você. E convido você a nos acompanhar neste final de semana. Tem Brasileirão Série D, tem Campeonato Carioca Série A2, tem o Volta Redonda contra Ipiranga, jogo 9 do concurso deste final de semana, no domingo, aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.